queridos mestres, colegas acadêmicos, funcionários, autoridades e convidados. A todos os presentes, e em especial ao nosso conferencista, muito boa noite. Espero que o Brasil seja descoberto por uma causa. Espero que Getúlio Vargas precisou. Espero que perseveremos no renúncio internacional. Mas, senhoras e senhores, os tempos mudaram. Os brasileiros não aceitam mais fatos incontestáveis, fundados apenas no argumento da autoridade. Se o que afirmamos é real ou não, quem define são as provas. E procurar significa ter a verdade como um ideal. Por isso, a gratidão é o enorme sentimento que devemos ter em relação a quem busca escrever a nossa história como ela realmente aconteceu, e não da maneira como acontece. Enquanto os capítulos da nossa história, da história do Brasil, a verdade não permaneceu como o esclarecimento das causas da morte de Paulo César Faria é essencial para desvendar essa trama que desperta interesse e atenção nacional e internacional, já que tudo teve início em Alagoas, passando por Brasília, pelo Paraguai, e até onde foi constatado como o caso é tão obscuro e controverso que antes mesmo de iniciar suas investigações, o professor Jorge Sanguinetti previu que a sua vida estaria ameaçada, o que não foi obstáculo capaz de impedir o prosseguimento de seus estudos. Nisso, pelo doutor coragem, e nos indignamos por saber que o Estado não liberou somente de proteção, segurança, mesmo diante de enormes dificuldades. O professor demonstrou que é possível manter o caráter e o profissionalismo, uma delicada situação como essa. Claro, que os fundados resultados do seu trabalho só foram possíveis graças à soma de sua competência. Doutor Jorge Sanguinetti, que justiça seja feita ao seu empenho e dedicação. Porque a ciência do direito depende da análise dos fatos para ser aplicada. Sendo assim, o modo correto é simplesmente fundamental. A situação completa é se no primeiro bloco houve erro musical em detalhes tão primários, imagine os senhores que não há encontrado luxo, riqueza, poder, corrupção, lavagem de dinheiro. Em um momento da nossa história, o povo clama pelo voto direto e elege um presidente. Em outro momento, esse mesmo presidente da República cai, protetor das pessoas procuradas no mundo inteiro, encontrado, preso, libertado e morto. Uma sólida praia de uma nação. O caso terceiro é a ponta, do imenso aspecto, onde se misturam interesses políticos, empresariais e judiciais. Dos brasileiríssimos paraísos fiscais à máfia italiana, há um mistério a ser desvendado. Um suicídio? Um duplo assassinato? O Dr. Jorge Sanguinetti nos esclarecerá, porque até agora não houve ameaça, perseguição ou punição que me impedisse de propagar essa conclusão. Sempre fiel ao seu saber, o professor é prova de coragem, e o seu trabalho, a prova indispensável e preciosa para o direito. Professor, que essa sua primeira visita à nossa faculdade não deixará ruim, pois a partir de hoje, essa casa está aqui. E em nome dessa grande família que eu tenho a honra de dizer, seja bem-vindo. Obrigada.
tenho a honra e a satisfação de passar a palavra ao Dr. Jorge Souza. Ilustríssimo professor Narciso Miguel, meus companheiros professores, me permitam, meus alunos, há 25 anos que a minha disciplina é comum a alunos de medicina e alunos de direito. Nós vamos discorrer sobre o caso PC Farias, numa linguagem simples, objetiva. O professor Jorge, a legista Elizabeth e outros colegas que estão presentes para aprofundar, moderar e trazer contribuição exatamente naqueles tópicos onde se faz necessário. Eu queria projetar o dever de slide para ser bem objetivo e lembrar a participação do professor de medicina legal de Alagoas. O caso aconteceu em Alagoas, quando rapidamente foi divulgado que havia sido crime passional, a perinecroscopia, ou seja, a perícia do local, e também os dados de necrópsia do Instituto Médico Legal não permitiam exatamente que se fundamentasse e se aclarasse, melhor ficar nessa parte mesmo, melhorar um pouco o som, vamos melhorar um pouco a hora. Nós estamos observando Suzana Marcolino e Dr. Paulo César Faria. Na parede, há uma mensagem de boas-vindas ao Jorge Nassau, exatamente do leito, alguém que privava da amizade do Dr. César e que exatamente fazia parte do esquema TC de lavagem de dinheiro. Pode passar, por favor. Nesta casa, nós sabemos que foram encontrados corpos 24 de junho de 96, e apenas para recordar, a parte superior de madeira, o térreo de alvenaria, os corpos foram encontrados em D, e os seguranças transitavam de C para C, com a distância de 30 metros. Isso é importante porque eles alegaram que não ouviram os tiros, quando os tiros, em teste acústico, teriam que ser audíveis. Também haviam funcionários da casa, caseiro, que dormia aqui na letra E, e aqui na letra F, onde precocemente foi queimado no sol, objetos necessários a uma contra-perícia, algo inédito na medicina legal. Pode ser. Nós estamos observando com a cena seguinte, e o Hélio Gomes, que é um livro, eu conversava pouco com o professor Jorge, eu gosto muito da medicina legal, do professor Hélio Gomes. E ele diz, diante de uma morte violenta, investigar exaustivamente o homicídio. Se não existir vestígios que se transformam em riscos, tentando diminuir esta cena de hoje. Claro que é, inicialmente, uma cena de duplo homicídio. Observe a distância da arma. Não é? No caso do Dr. Paulo César, teria recebido o primeiro ferimento, e Suzana, um pretende suicídio que não aconteceu, a arma a 2 metros da mão direita e do lado oposto, onde normalmente cairia, Copa, Farinho Fábio, ao Hilário Pereira de Carvalho e Gomes. No indicativo de suicídio, a arma prega a mão, fixa a mão, próxima da mão, não do lado oposto, e esta arma não tinha salpicos de sangue, me perdoe a expressão, ou digitais. Eu não queria digitais completos, eu queria traços ou fragmentos. A arma se apresentava como se tivesse saído de fábrica. Nem os cartuchos não deflagrados que se encontravam no tambor possuía traços ou fragmentos de impressão digital. Usou luva Suzana antes de se machucar. Outro fato, olhamos essas fotografias em TV e a parte mais delgada da mancha de sangue na cama é a parte de cima. Em trabalho conjunto com o professor Nelson Mancini, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, verificamos que o corpo foi manuseado, que ela foi colocada na cama. Dr. Paulo César, com o filho que recebeu, eu vou mostrar aos senhores aqui, ele não podia estar coberto com esse lençol calmamente, aguardando a morte chegar.
E há uma coisa que se chama orla de contusão. A orla de contusão indicava que o tiro foi dado pela esquerda, com o tiro à distância. Não tinha tatuagem, não tinha chamuscamento, tiro de longe, e o tiro foi de 1,20 m, um ponto que eu concordo com o professor Badão, um ponto, na distância do tiro. O tiro foi de 1,20 m, mas aqui à esquerda só dava 73 centímetros. E a orla de contusão indicava que o atirador estaria ao mesmo nível da região mamária do doutor PC. E quando nós apresentamos esse argumento, eles giraram um pouco, daqui a pouco nós vamos comentar. Mas isso aqui é uma cena de morte violenta e um salpicos de sangue no antebraço teria que estar também na arma, se realmente Suzana a tivesse manuseado. Por favor. Esta arma, a sua coronha é plástica, é de um tecido rígido, mas não se toca apenas nesta parte aqui. Também na parte metálica e teria que haver traços ou fragmentos. O professor consigna no laudo oficial, que já não é mais laudo oficial, mas que na ocasião era. A arma literalmente lhe saltou das mãos, conforme atestam marcas no lençol. Ele, professor Badão, o senhor me mostra as marcas no lençol. Não foi essa expressão. O perito só atesta o que encontra. Se o senhor consignar no laudo que há marcas no lençol, o senhor tem que mostrar marcas no lençol. Ele não cometeu, digamos assim, um ato de verdade, um ato verídico ao consignar que a arma literalmente lhe saltou das mãos e saiu saltando sobre o lençol conforme marcas no lençol. Não existe marca no lençol. Pode passar, por favor. Eu, professor, como é possível o Dr. Paulo César receber esse tiro e não ter sangue em canto nenhum por aqui? Esse professor sanguinete, o Dr. Paulo César é gordo, e como ele era gordo, ele não sangrou. Mas se o senhor colocar uma lupa, o senhor vai visualizar. Ele disse, professor Badão, eu vou usar uma lupa para ver um tiro de 38 na região mamária, munição Holly Point. História é essa? Esse corpo foi manuseado. O que foi que eu fiz? Fui ao matadouro, anestesiamos um porco com 95 quilos. O porco tem 3 vezes o panícula de pouso do homem, atiramos no Brasil postal com a mesma munição, com o mesmo tipo de arma, e houve sangue evidente, visível no porco. Lá do Dr. Paulo César teria que ter sangue nesta região. Posteriormente, ele relatou que encontrou na Unicamp e na camisa vertente de sangue. A orla de contusão, o tiro é um instrumento, o projétil é ferro contuso. Tem a perfuração e tem o impacto. Então o impacto determina a contusão, a chamada orla de contusão. Se alguém dá um tiro de frente, eu tenho um ferimento circular. Se o tiro é oblíquo, eu tenho uma orla de contusão à direita, uma concavidade à direita, uma concavidade à esquerda. Macatário. A prensa é a eloquência do cadáver. O cadáver, no seu silêncio, não é eloquência. E o legista, ele tem que entender a linguagem do cadáver. O Dr. Paulo César dizia que o tiro que lhe foi dado pelo lado esquerdo, graças à orla de contusão, e foi um tiro à distância de 1,20 m. Ou seja, pode passar, por favor. Esse tiro e outra visualização, a orla de contusão está aqui, mais evidente. Por favor, só a derivação. No caso da Arcônia, aqui em São Paulo, quando a polícia matou 2 jovens da classe média, um até de médico, a polícia levou troca de tiros. E eu fui chamado. O que é interessante é que os jovens não tinham 6 tiros no tórax, outros tinham 4 no tórax e 2 na cabeça. E todos eles circulares. Não existe troca de tiros, doutor, onde os orifícios são circulares. Isso são tipos de execução de frente frontal. Nós provamos que houve execução. Isso é muito comum, mas a linguagem da medicina legal pôde essa contribuição. Então, o tiro do PC foi dado à esquerda. Pode passar, por favor. Daqui a pouco a gente vai ver o percurso. Bem, quando o professor Badão dizia, né? Veja bem, vocês lembram, quando foi dada a versão, horas depois que tinha sido passional, eu sou professor da cadeira há 20 e tantos anos. Eu vi que realmente era um duplo homicídio, que eles montavam a placa e que o Brasil inteiro não se convenceu.
Então, passei a analisar, e eu disse, é impossível o doutor PC receber o tiro na posição que foi encontrado, porque não tinha espaço, ele girava um cadáver. Então, basta dizer que o doutor PC dormia em decúbito lateral direito, ou seja, deitado sobre o ombro, e recebeu o tiro. Esquece, não é? Veja bem como a gente tem que usar a inteligência. Se é compatível com a trajetória. Trajetória, o professor Jorge já falou nas aulas dele, é exatamente da saída da arma até o vale. O trajeto é o percurso dentro do corpo. Eu tenho que ajustar o trajeto com a trajetória, tem que estabelecer uma linha. Ora, se é compatível nessa posição com o atirador de cobras, doutor Paulo César com abdômen para cima, não vou falar em décimo dorsal, então, se eu girar o cadáver, eu tenho que girar o atirador, claro, para manter o trajeto, a trajetória. Então, se fosse na posição, como eles queriam, Suzano estaria levitando. Esta colocação é do professor Nelson Massini, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e minha, porque nós verificamos que o tiro entra na região mamária, parte lá, passa pelo pulmão esquerdo, região lá, atinge o mediastino, quarta vértebra torácica, pulmão direito e se aloja na escápula, na antiga omoplata. O tiro do TC ficou alojado.